Frio. Está mais frio do que o normal em Blackfoot neste inverno. Ou será que sou só eu? Os anos estão cobrando seu preço, e meu corpo não retém o calor como antes. Sento-me na cadeira de balanço que fiz para mim há 32 anos, quando Edith estava grávida de G. Enrolo-me em um edredom velho e olho pela janela para o céu cinza e os galhos nus do bordo que plantei no ano em que compramos este lote. Meu nome é Mer Ferris. Tenho 67 anos, e todos em Blackfoot me conhecem como um homem que passou a maior parte da vida escalando postes e consertando linhas de energia. Trabalhei 39 anos como instalador para uma empresa de energia elétrica. 39 anos escalando terrenos altos para que as pessoas pudessem ligar as luzes, ligar a água e o aquecimento em tempos de furacões, frio e calor. Meus dedos não dobram mais direito. Minhas costas doem à noite e meus joelhos rangem mais alto que aquela velha cadeira de balanço. Mas a casa que construí com minhas próprias mãos continua firme e forte. Blackfoot é uma cidadezinha onde todo mundo se conhece. As pessoas nascem aqui, estudam aqui, trabalham aqui e morrem aqui. Alguns vão embora, como meu filho G, mas depois voltam. Ele foi para a faculdade e voltou com a esposa Vera e a ideia de que não havia futuro na Blackfoot, mas por algum motivo ele ficou. Provavelmente porque na cidade grande você teria que trabalhar duro para chegar a algum lugar. E G nunca gostou de trabalho duro. Quando eu era jovem, o tempo parecia se esticar como borracha. Agora, ele voa como uma bala. 5 anos desde que minha Edith foi embora. 5 anos desde que me sento sozinho nesta sala de estar à noite, conversando com a foto na lareira e ouvindo o vento uivando pela chaminé. Edith sempre dizia que nossa casa era cheia de correntes de ar. Mer, você se esqueceu da fresta embaixo da janela do quarto? Mer, as portas do vendedor empenaram de novo e está congelando. Ela sempre tinha algo para reclamar. Agora, às vezes, deixo a janela aberta de propósito. Que haja uma corrente de ar. Quando o vento balança as cortinas, penso por um momento que é ela passando. Depois que ela morreu, G e Vera me visitavam com menos frequência. Primeiro uma vez por semana, depois uma vez por mês. Agora, só de vez em quando, no Natal e no Dia de Ação de Graças, e no meu aniversário, se eles se lembrarem. Quando precisam de alguma coisa, eles estão aqui hoje. Ouço um carro parar. O Ford novinho que compraram ano passado. Não sei como eles conseguem pagar. G trabalha com suprimentos em uma construtora. Vera é recepcionista no River Lodge, o único hotel decente em Blackfoot. Eles estão vivendo além das suas possibilidades, isso é certo. E a casa está hipotecada. Grande demais para 2 pessoas. Olá, pai. O G entra sem bater, como sempre. Alto como eu quando era pequeno, mais franzino. As mãos dele são brancas e lisas, não como as minhas, cheias de cicatrizes e bolhas. Como vai? Estou respirando, respondi sem virar a cabeça. Olho pela janela para os galhos nus do bordo. Pai, por que você é sempre assim? Vera e eu viemos até você de boa fé. Poderíamos ter sido mais alegres. Vera entra na sala, tirando as luvas. De couro, caras. No dedo dela há um anel com uma pedra. De onde tiram dinheiro para tudo isso? Olá, Mer, ela diz com um sorriso que nunca alcança seus olhos. Como está seu coração? Aí está. É sempre a mesma coisa. Como está sua saúde? Como está seu coração? Como está sua pressão arterial? E então sobre dinheiro, sobre a casa, sobre talvez seja a hora de você pensar em uma casa de repouso. Eles cuidarão de você lá. Corações como um coração, murmuro. Ainda está batendo. O Dr. Brad disse que você precisa ir à clínica. Gar se senta no sofá à minha frente. Conversei com ele na semana passada. Por que você falaria com ele? Acho que não assinei nenhum documento autorizando você a se intrometer nos meus assuntos médicos. Pai, não comece. Gar torce o nariz. Estamos preocupados com você. Você precisa de cirurgia e observação. A válvula está quebrada. Você sabe disso. Eu sei. Já faz 6 meses que sei, mas venho adiando a ida ao hospital. Não gosto de hospitais desde que Edith morreu em um. Entrou de pé, sorrindo e dizendo que era só um exame de rotina.
Saiu num saco para cadáver. E daí? Todos nós vamos morrer um dia. Digo eu, mesmo estando realmente com medo. Com medo de morrer sozinho em um quarto frio com os instrumentos apitando. Mer. Vera senta-se ao lado de G, cruzando as pernas em sua calça jeans skinny. Não fale assim. Você ainda é jovem. Tem apenas 67 anos. A medicina está fazendo maravilhas agora. Você poderá viver uma vida plena por muitos anos após a operação. Jovem. 5 anos atrás, quando Edith morreu, ela disse: Você ainda pode encontrar companhia, Mer, você ainda não é um velho. E então, atrás dos meus olhos, eu a ouvi dizer a uma amiga no telefone: Velho burro teimoso sentado nesta casa que está prestes a desmoronar e se recusando a ouvir bons conselhos. A cirurgia vai custar dinheiro, digo, desviando o olhar do bordo para eles. Não vai cobrir tudo. Nós vamos ajudar, Gar diz rapidamente. Rápido demais. Fui promovido no mês passado e Verne e eu guardamos um pouco. Olho para eles e vejo que estão se olhando. Tem alguma coisa errada aqui. Nos 5 anos desde a morte da Edith, eles nunca me ofereceram ajuda financeira. Nem mesmo quando precisei trocar o telhado há 2 anos, e mal consegui juntar o dinheiro. Por que tanta generosidade? Estou perguntando diretamente. Pai, sério? G parece ofendido. Você é meu pai. Claro, eu quero ajudar. Somos uma família. Vera acrescenta com o mesmo sorriso que não transparece nos olhos: a família deve apoiar uns aos outros. Família. Quando Gar era pequeno, eu trabalhava 60 horas por semana para sustentar ele e Edith, subindo em postes no frio e no calor. Cheguei em casa exausto, mas encontrei tempo para jogar bola com ele, ajudá-lo com a lição de casa, ensiná-lo a martelar pregos e trocar o óleo do carro. Agora ele vem uma vez por mês, senta-se por 15 minutos e vai embora apressado. Família. Quando vou para a cama, pergunto, sabendo que não tenho escolha. A válvula precisa mesmo ser trocada. Ou o próximo ataque pode ser o meu último. Segunda que vem. G está visivelmente satisfeito por eu não estar discutindo. Eu te levo. Cirurgia na terça-feira de manhã, depois 2 a 3 semanas de observação. Quem vai ficar de olho na casa? Essa é uma pergunta importante para mim. A casa precisa ser mantida aquecida, senão os canos congelam. E não confio em ninguém para tocar nas coisas da Edith. Vou passar todos os dias, diz G, verificar o aquecimento, pegar a correspondência. Não se preocupe, pai. Vai ficar tudo bem. Concordo com a cabeça. Mas um verme de dúvida já está roendo meu coração. Há algo de errado com essa preocupação repentina. Talvez eu tenha ficado desconfiado demais na velhice. Ou talvez eu simplesmente conheça bem meu filho. Quer um chá? Oferece Vera, levantando-se. Vou preparar. Ela vai até a cozinha e Gar começa a falar sobre seu trabalho, alguns novos projetos, uma possível promoção. Escuto sem prestar muita atenção. Olho para o rosto dele, para as feições de Edith, para o meu queixo, para os meus olhos, mas há algo estranho na expressão, algo calculista. Enquanto Vera está na cozinha, G abaixa a voz. Pai, eu estava pensando que você talvez devesse conseguir uma procuração para mim, só por precaução. Caso você tenha que tomar alguma decisão no hospital e esteja sob anestesia ou algo assim. Tenho uma procuração. Eu disse isso há 3 anos, quando estava tratando minhas costas depois de uma queda de um poste. Lembra? Ah, sim. Ele parece um pouco decepcionado. Esqueci. Ainda funciona? Sim, sim. Concordo com a cabeça. Foi por 5 anos. Vera volta com o chá. A conversa muda para o clima, as notícias da cidade e o fato de o prefeito de Blackford estar concorrendo a um terceiro mandato. O papo de sempre, mas tem algo me incomodando. Algo na escada deles, no jeito como se sentam na beirada do sofá, como se estivessem prontos para pular e sair correndo a qualquer momento. Meia hora depois, eles vão embora, prometendo voltar na segunda-feira para me levar à clínica. Fico na janela e observo o Ford novinho dele saindo do pátio. O Gar nem lixou a entrada da garagem, mesmo eu tendo pedido. É escorregadio e eu não consigo cair com o coração.
À noite, arrumo as malas para o hospital. Algumas roupas, uma lâmina de barbear, um livro que comecei a ler, uma história de detetive sobre um velho policial que, após se aposentar, resolve um crime em sua cidade. Edith diria que era bobagem. Quem precisa de velhos, Mer? Quem precisa da experiência e da sabedoria deles? O mundo pertence aos jovens. Ela sempre foi realista. Nos fins de semana, arrumo a casa o máximo que minha saúde permite. Verifico a caldeira, desligo a água dos cômodos que não utilizo para, em caso de emergência, não causar uma inundação. Coloco contas e documentos importantes em uma pasta e os escondo no cofre atrás do quadro no quarto. Coloquei lá também fotos antigas minhas e da Edith, do pequeno G, dos meus pais. Não é que eu não confie no meu filho. É só que é melhor prevenir. Domingo à noite, o telefone toca. Pai, escuta. Não posso te levar amanhã. É uma emergência de trabalho. Não posso ir embora. Mas fiz um acordo com minha vizinha, a senhora Pringle. Ela vai te levar e te ajudar com a papelada. Alice Pringle tem 75 anos e mal consegue enxergar além do capô do carro. Mas não vou discutir. Qual a utilidade disso? Tudo bem, eu digo. A que horas ela vai buscá-la? 9 horas da manhã. E pai, vai ficar tudo bem. Tudo bem. Vou passar no hospital assim que puder e dar uma olhada na casa. Não se preocupe. Certo, repito, embora eu esteja preocupado, e não apenas com a casa. À noite, sonho com Edith. Ela é jovem, exatamente como era quando nos conhecemos, parada no nosso quintal sob o bordo, acenando para mim. Mer, ela diz, você sempre foi muito confiante. E eu acordo suando frio e com o coração batendo forte. De manhã, a senhora Pringle chega em seu Chevy antigo. Mal conseguimos chegar à clínica. Ela quase bate em outros carros 2 vezes e passou no sinal vermelho uma vez, mas acabo indo parar no pronto-socorro do Hospital St. Luke, o único hospital de Blackford. Uma enfermeira me ajuda a preencher a papelada. O Dr. Brad, um homem corpulento e com o rosto vermelho, me dá um tapinha no ombro e diz que tudo ficará bem. Cirurgia de rotina, Sr. Ferris. Fazemos uma por mês. Você estará novinho em folha em algumas semanas. Concordo com a cabeça e sorrio, mas por dentro estou tremendo de medo. E se eu não acordar da anestesia? E se eu nunca mais vir minha casa? Meu bordo no quintal. A foto da Edith na lareira. À noite, antes de dormir, tento ligar para o G, mas ele não atende. Provavelmente está muito ocupado no trabalho. Ou simplesmente não quer falar comigo. Estou deitado na minha cama de hospital ouvindo os instrumentos apitando no corredor e o ronco do meu colega de quarto, o Sr. Jenkins, que teve a vesícula biliar removida ontem. E penso na minha casa. Como Edith e eu escolhemos o terreno. Como eu mesma cavei o poço para a fundação. Como levantei as paredes e coloquei o telhado. A casa que construí com minhas próprias mãos. A casa onde morei por quase 40 anos. A casa onde G nasceu. Onde Edith morreu. Antes da operação, dou uma última olhada na cirurgiã. Uma jovem com olhos inteligentes. Doutora Shen e diz, cuide do meu coração. Ela sorri e responde, eu cuido, Sr. Ferris. E você cuida de acordar. Combinado. A máscara desce sobre meu rosto e eu inalo o doce cheiro da anestesia. Um último pensamento antes de cair na escuridão. Edith, estarei com você em breve. Se não neste mundo, então no próximo. Acordo com o som de instrumentos apitando e o cheiro de antisséptico. No primeiro momento, não consigo perceber onde estou. Então, a compreensão retorna lentamente. Cirurgia hospitalar, válvula cardíaca. Então, sobrevivi. Não sei se devo ficar feliz com isso ou não. Meu peito dói como se um caminhão tivesse passado por cima. Minha garganta está dolorida por causa do tubo que tiraram enquanto eu estava inconsciente. Minha boca está tão seca quanto o deserto. Bem-vindo de volta, Sr. Ferris, diz a enfermeira, notando que abri meus olhos, jovem com sardas no nariz. Lembra-me da Edith na juventude. Como você se sente? Como se tivesse sido atropelado, nós rimos muito, muito mesmo. Isso é normal.
A cirurgia foi um sucesso, doutor. Shen substituiu a válvula. Agora é só se recuperar. Quer um pouco de água? Concordo com a cabeça. Ela leva um copo com um tubo aos meus lábios. Água parece ser a bebida mais deliciosa do mundo. Seu filho ligou, ela diz, guardando o copo. Ele perguntou sobre seu estado. Disse que viria visitá-la assim que pudesse. Obrigada, eu disse. Embora não achasse que Gar chegaria tão cedo. Ele sempre teve coisas melhores para fazer do que visitar o pai. Os primeiros dias após a cirurgia são passados meio dormindo. Dor, medicação, sono, enfermeiras trocando curativos, médicos verificando sinais vitais. Saí da UTI e fui para um quarto normal com um vizinho, Rei Ramon, um homem da minha idade que recentemente fez uma substituição de quadril. Este é o meu terceiro, ele diz enquanto nos conhecemos. Os 2 primeiros estavam desgastados. É tudo por causa do trabalho. 30 anos na construção civil. Todas as minhas articulações estão destruídas. Rei e eu nos demos bem rapidamente. Ambos trabalhadores, viúvos e com relacionamentos complicados com os filhos. A filha dele mora em Seattle, visita uma vez por ano e liga nos feriados. Assim como a mãe, diz RY com amargura. Karen também sempre foi fria. 25 anos. E é como viver com um estranho. Tive sorte com a Edith, eu disse. Mas com o meu filho, não sei onde errei. Acho que fiz tudo certo, e ele cresceu. Não do jeito que eu esperava. RY assente, entendendo sem mais delongas. Essa é a vantagem de lidar com pessoas da nossa geração. Você não precisa explicar o óbvio. No 5º dia após a cirurgia, fui levantado da cama pela primeira vez. O Dr. Shen me ajuda a dar alguns passos pela sala. Muito bem, Sr. Ferris, ela diz, me apoiando no cotovelo. Para alguém da sua idade, o senhor está se recuperando incrivelmente rápido. Fui fisicamente ativa a vida toda, respondo, tentando não demonstrar o quanto me sinto tonta. Não fiquei sentada atrás de um computador, ela ri. Eu sei. Você tem um tônus muscular ótimo. Se isso continuar, devemos poder te dar alta em 1 ou 2 semanas. Naquela noite, quando eu estava prestes a ir para a cama, G entrou. Ele parece cansado, com olheiras. Ou ele tem trabalhado muito, ou é resultado de noite sem dormir por outros motivos. Oi, pai, ele diz, sentando-se na cadeira ao lado da minha cama. Como vai? Viva, como você pode ver, respondo, tentando me sentar mais alto. O médico diz que estou no grupo dos homens. Que bom. Ele acena, mas não olha para mim. Está olhando para a parede. Desculpe por não ter chegado antes. O trabalho atrapalhou. Está tudo bem, eu digo, embora algo dentro de mim esteja se contraindo. Eu sei. O trabalho é mais importante. Ele torce o nariz. Pai, não comece. Eu queria muito chegar cedo, mas temos um novo projeto e, se eu falhar, serei demitido. Eu disse, eu entendo, repito. E é verdade. Eu entendo que, para G, trabalho, dinheiro e status sempre foram mais importantes que a família. Sou eu quem não entende o porquê. Como está a casa? Pergunto, mudando de assunto. Você está verificando o aquecimento? Sim, está bom. Ele assente, ainda sem me olhar nos olhos. Eu venho dia sim, dia não. A caldeira está funcionando perfeitamente. Conversamos por mais 15 minutos sobre o tempo, sobre o trabalho dele, sobre o meu tratamento. A conversa não vai bem. Há muita coisa não dita entre nós. Muitos ressentimentos e decepções antigas. Bom, preciso ir, ele finalmente diz, levantando-se. Melhoras, pai. Passo por aqui de novo qualquer dia desses. Ele não. Nem no dia seguinte, nem no outro, nem na semana seguinte. Liga algumas vezes, diz que está ocupado, que o projeto toma todo o seu tempo, que Vera manda lembranças. O tempo passa lentamente no hospital. Os dias são iguais. Injeções, comprimidos, rondas médicas, conversas com o rei, caminhadas ocasionais pelo corredor.
A TV na sala comum mostra notícias que não interessam a ninguém e programas antigos que todo mundo já viu. Em uma dessas caminhadas, conheço Eugene Coleman, um idoso afro-americano do quarto andar. Ele tem câncer de pulmão, estágio 4. Faltam 2 meses, talvez 3, ele diz com uma calma surpreendente enquanto estamos sentados no pátio do hospital, enrolados em cobertores. Este dezembro foi frio. Mas não estou reclamando. Vivi uma vida boa. 4 filhos e 9 netos construíram meu negócio do zero, uma oficina mecânica, sabe, na Maple Street. Concordo com a cabeça. A Colemans é a melhor loja em Blackfoot. Eu costumava levar meu carro lá até parar de dirigir alguns anos atrás. Minha visão não é mais a mesma. O que você anda fazendo, Mer? Pergunta Eugene, acendendo um cigarro. Ele consegue. Não pode ficar pior. Eu era instalador de linhas de energia. Ah, um cara de arranha-céus, ele acena respeitosamente. Trabalho perigoso. Meu primo costumava fazer isso. Caiu de um poste uma vez, quebrou a coluna e nunca mais trabalhou. Aconteceu comigo também, digo, lembrando-me da minha queda há 3 anos. Mas tive sorte de escapar com a coluna quebrada. 6 meses depois, voltei a trabalhar. Ficamos em silêncio, olhando para as árvores nuas no jardim do hospital. A neve ainda não caiu, mas já podemos sentir sua aproximação no ar. As crianças estão visitando? Pergunta Eugênia após uma pausa. Meu filho já foi, respondo. Ocupado no trabalho. Eugênia cantarola. É sempre a mesma coisa, não é? Os meus vêm todos os dias. Eles se revezam. Fizemos um cronograma. Ele ri, mas não há amargura em seu riso. Às vezes eu até digo para deixarem o velho descansar, mas eles ainda vêm. Não sei o que dizer. Inveja. Acho que sim. Tenho inveja de Eugênia e seus filhos por agendarem visitas. Sabe o que eu percebi deitado aqui? Pergunta Eugênia, apagando o cigarro no braço do banco. No final, tudo o que importa são as pessoas que te amam. Não dinheiro, nem casas, nem carros, mas pessoas. Concordo com a cabeça. Mas algo dentro de mim resiste. E se não houver pessoas que te amem? Que diferença faz então? RY recebe alta no dia seguinte. Ele é substituído por um rapaz com apendicite que fica sentado no celular o tempo todo e não fala. Sinto falta de conversar com o rei, seus grunhidos e piadas. E então o Dr. Shen traz boas notícias. Meus sinais vitais estão normais. Minha recuperação está indo melhor do que o esperado. Se isso continuar, poderei receber alta nos próximos dias antes da data prevista para minha alta. Apenas me prometa que você seguirá todas as instruções, ela diz, olhando para mim severamente por cima dos óculos. Nenhuma atividade física pela primeira vez, nada de álcool, comprimidos em um horário fixo. Eu prometo, doutor, eu digo, e não é mentira. Eu valorizo a minha vida, não importa o quão solitária ela seja. Ligo para o G para avisar que terei alta em breve. Ele não atende. Deixo uma mensagem, mas ele não retorna a ligação. Ligo de novo hoje à noite. Mesma coisa. Por fim, preciso pedir ajuda à senhora Pringle. Ela concorda em me levar para casa, mesmo com medo de entrar no carro dela depois da nossa ida ao hospital. Na manhã de 20 de dezembro, recebi alta oficialmente. O Dr. Shen dá as instruções finais. A enfermeira sardenta me ajuda a arrumar minhas coisas. Eu me despeço de Eugene, prometendo dar uma olhada nele enquanto estiver aqui. Nós dois sabemos que cumprirei minha promessa e que ele provavelmente não sairá vivo deste hospital. A senhora Pringle chega na hora. Sua direção continua horrível. Mas por algum milagre, chegamos à minha casa sem incidentes. Obrigada, Alice, digo enquanto saio do carro. Você me ajudou muito. Vamos, Mer. Ela me dispensa com um gesto. Vizinhos devem se ajudar. Sua Edith me ajudou tantas vezes com as crianças quando elas eram pequenas. Não me esqueço disso. Ela vai embora e eu fico parado na frente da minha casa e me sinto estranhamente inquieto. Tem alguma coisa errada, mas não consigo descobrir o que é. Talvez seja estranho voltar depois de 3 semanas fora. Caminho lentamente pelo caminho até a varanda.
G nem se deu ao trabalho de tirar a neve que caiu na semana passada. Está escorregadio. Tenho que me segurar no corrimão. Antes de entrar, dou uma olhada na caixa de correio. Está cheia de contas, anúncios, catálogos. Gar não verificou o e-mail, embora tenha dito que o faria. Recolho tudo e entro. Está frio lá dentro. Muito mais frio do que deveria estar se o aquecimento estivesse funcionando corretamente. Então G mentiu sobre isso também. Jogo a correspondência na mesa do corredor e vou até o termostato. Ela é ajustada em 15 graus, o mínimo, para evitar que os canos congelem. Aumentei para 20, ouvindo a caldeira ligar com um ruído agudo. A casa parece intocada. Tudo está em seus devidos lugares. O Gar realmente não entrou aqui. Ou entrou, mas não tocou em nada. Até a xícara em que tomei café naquela manhã antes de ir para o hospital ainda está na mesa da cozinha. Sinto-me cansada e frustrada. Meu filho não só não me visitou no hospital, como também não cuidou da casa como prometeu e nem me encontrou depois que recebi alta. Sento-me na cadeira de balanço e fecho os olhos. Meu peito ainda dói, mas é tolerável. Os comprimidos estão ajudando. Eu deveria dar uma olhada na correspondência, mas não tenho energia. Adormeço embalado pelo render da cadeira e pelo zumbido do aquecimento. Acordo com o frio. Já está escuro lá fora. O relógio marca 18 horas. Estou dormindo há horas. Levanto-me contorcendo-me de dor no peito e vou até a cozinha para colocar a chaleira no fogo. Depois volto para o corredor para pegar a correspondência. Na mesa da cozinha, tomando chá, organizei contas de luz, contas de água, contas de telefone, anúncios de vendas de Natal, um cartão de felicitações da seguradora e um envelope do escritório de advocacia Baker Stone & Associates. Abro primeiro. Dentro, há um aviso oficial de mudança de título da minha casa. Minha casa, de acordo com a escritura, agora pertence a G. e Vera Ferris. A escritura foi feita em 15 de dezembro, enquanto eu estava no hospital. A princípio, não consigo acreditar no que vejo. Releio o documento várias vezes, mas ele diz, preto no branco, a casa foi vendida. Minha casa, que construí com minhas próprias mãos, na qual vivi por quase 40 anos, na qual G nasceu e Edith morreu, foi vendida sem meu conhecimento ou consentimento. Minhas mãos começam a tremer, mas não de medo ou desespero, de raiva. G usou a procuração que eu havia assinado 3 anos atrás, quando fiquei de cama com uma fratura nas costas. Uma procuração que lhe dava o direito de tomar decisões sobre meus cuidados caso eu ficasse incapacitado. Não para vender minha casa. Pegando meu celular. Discando o número do Gar, bips. Bips. Correio de voz. Ligo novamente. Mesmo resultado. Ligo para o celular da Vera. Ninguém atende. Ligo para o telefone residencial deles e a secretária eletrônica diz que estão temporariamente indisponíveis. Jogo o telefone na mesa e tento respirar profundamente como o Dr. Shen me ensinou. A raiva é um peso no coração. Eu não deveria me preocupar, mas como você pode não se preocupar quando seu próprio filho vendeu a casa na sua cara enquanto você estava no hospital? 1 hora depois, já um pouco mais calmo, tento ligar para G novamente. Não adianta. Ligo para os vizinhos do G, os Johnson. A senhora Johnson diz que não vê o Gar e a Vera há dias. O carro deles não está na garagem. Talvez eles estejam viajando nas férias. Ela sugere que eles disseram algo sobre viajar no Natal. Agradeço e desligo. Viagem de Natal. Foi para lá que o dinheiro da venda da minha casa foi para Gar e Vera, enquanto eu estava deitada numa cama de hospital, pensando que ainda tinha um teto sobre minha cabeça. Os próximos dias passam como um borrão. Tento ligar para G de todas as maneiras possíveis. Liguei para o trabalho dele e me disseram que ele estava de férias até a véspera de Ano Novo. Ligo para os pais de Verne e eles dizem que não sabem onde estão a filha e o genro. Chego a dirigir até a casa deles, dominado pela dor e pela fraqueza, mas a casa está vazia. Vizinhos confirmam que G e Vera saíram há alguns dias com suas malas. No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, sento-me na minha cadeira de balanço, olhando para a árvore de Natal decorada no canto da sala de estar. Eu o decorei desde antes do hospital, por hábito. Edith sempre amou o Natal e continua a honrar a tradição mesmo depois de sua morte.
Meu telefone apita. Uma mensagem do G. Apenas algumas palavras. Sua casa foi vendida. Saí com minha esposa. Tchau. Olho para a tela e sinto algo morrer dentro de mim. Minha última esperança é que isso seja algum tipo de engano, um mal-entendido. Não, meu filho realmente vendeu minha casa, pegou o dinheiro e foi embora com a esposa, deixando uma mensagem de zombaria no dia de Natal. Pensei que ficaria arrasado quando a confirmação final da traição chegasse. Pensei que iria soluçar, amaldiçoar o destino e cair em desespero. Mas, em vez disso, tudo o que sinto é uma fúria fria e cristalina. Uma fúria que me dá força, clareia meus pensamentos, faz meu sangue correr mais rápido nas veias. Ok, penso, olhando para a árvore de Natal, com suas luzes multicoloridas piscando. Então, é guerra. Você me traiu, filho. Vendi a casa que construí para você e sua mãe. A casa em que você cresceu. Bem, vamos ver quem ri por último. Eu me levanto lentamente da cadeira, caminho até o armário e pego a garrafa de uísque que estava guardando para uma ocasião especial. Coloco um pouco num copo e levo aos lábios. Então me lembrei do aviso do Dr. Shen, nada de álcool, e coloquei o copo de lado com um suspiro. Preciso de uma mente clara. Preciso de um plano. Será que o Gar acha que pode simplesmente me tirar da minha vida? Que sou um velho indefeso que aceita a traição? Ele não me conhece bem. Ele não me conhece muito bem. Sento-me à minha mesa, pego um caderno e uma caneta. Começo a escrever. Quem pode ajudar? O que precisa ser feito? Como recuperar minha casa e punir G e Vera pelo que fizeram? A raiva dentro de mim se transforma em determinação. Frios, duros como gelo, eles vão se arrepender de me trair. Eles perceberão que o velho Mer Ferris não se quebra tão facilmente. A manhã depois do Natal estava clara e gelada. Sentado à mesa da cozinha, reli a mensagem de G. Sua casa foi vendida. Saí com minha esposa. Tchau. É curto, implacável, como uma facada. Meus dedos apertam a xícara de café frio. Ontem, fiquei chocado, depois furioso. Hoje, há uma determinação gélida dentro de mim. Eu sei o que precisa ser feito. A primeira coisa é descobrir exatamente como G vendeu a casa e para onde foi o dinheiro. Preciso de informações e sei quem pode fornecê-las. Quinton V. Nós nos conhecemos desde crianças. Estudamos na mesma escola, mas depois seguimos caminhos separados. Eu fui trabalhar como faz-tudo. Ele fez faculdade de Direito. Ele atuou na Blackfoot por 35 anos. Conhecia todas as brechas legais, todas as fofocas, todas as pessoas influentes. Ele se aposentou há 5 anos, mas manteve suas conexões. Ligo para o número dele. O tom de descagem é longo e estou prestes a desligar quando ouço sua voz saindo do sono. Veja aqui. Kim, aqui é Mer Ferris. Desculpe ligar tão cedo. Mer. Há surpresa na voz dele. Faz séculos que não tenho notícias suas. O que houve? Preciso de ajuda, Quintis. Jurídica e talvez nem tanto. Uma pausa então. Venha à minha casa em 1 hora. Você se lembra do endereço? Sim, obrigado. A casa de Quinton era uma antiga mansão vitoriana na Oak Street, uma das mais bonitas de Blackfoot. A advocacia era lucrativa. Estaciono minha velha caminhonete ao lado do Lexus dele e sinto o contraste. Minha vida inteira é um contraste com a vida de pessoas como o Quinton, ou com o que G e Vera querem ser. Quinton me encontra na porta, alto, magro, com uma barba grisalha bem aparada. Seus olhos são inteligentes, cautelosos. Entre, ele diz, me deixando entrar. Café. Eu não diria que não. Entramos no escritório dele, uma sala grande com estantes do chão ao teto. Ele serve café de uma cafeteira de prata e me entrega uma xícara. Me conta. Conto tudo sobre a doença, sobre a clínica, sobre a procuração, sobre a traição de Gar, sobre a mensagem de Natal. Quinton escuta sem interromper, apenas franzindo a testa ou concordando ocasionalmente. Mostre-me a papelada, diz ele. Quando termino, entrego-lhe uma cópia da procuração e do aviso de venda da casa.
Ele os estuda cuidadosamente, ocasionalmente murmurando algo baixinho. Então, ele diz finalmente, deixando os papéis de lado: vejo dois problemas. Em primeiro lugar, esta procuração não autoriza a venda de imóveis. Limita-se a questões médicas e decisões financeiras relacionadas. Segundo, ele expirou há 1 ano. Sinto o calor da esperança crescendo dentro de mim. Então, a venda é ilegal. Parece que sim, concorda Quinton. Mas ainda precisamos verificar exatamente como a transação ocorreu. Quem é o comprador? Qual tabelião certificou a escritura? Qual corretor imobiliário realizou a escritura? Não sei. Admito que o aviso apenas diz que a casa foi vendida em 15 de dezembro por G. Ferris, agindo em meu nome por meio de uma procuração. H. Quinton tamborilou os dedos na mesa. Dê-me 1 ou 2 dias. Vou investigar. Conheço alguém no cartório. Eles podem fornecer uma cópia do contrato de compra e venda. Obrigado, Quintis. Não ficarei endividado. Ele está me dispensando. Não seja boba. Nos conhecemos há 40 anos. Além disso, seus olhos brilham. Adoro descobrir travessuras, principalmente quando envolvem traição familiar. Estou prestes a sair quando ele me interrompe. Mais uma pergunta, Mer. O que você sabe sobre a situação financeira de G e Vera? Hesito. Pelo que sei, eles têm uma hipoteca, uma casa grande, obviamente inacessível, e um carro novo, e Vera usa roupas caras o tempo todo, então eles podem estar com dificuldades financeiras. Quinton concorda. Isso explica por que eles precisavam do dinheiro da venda da sua casa, mas não explica por que decidiram agir de forma tão drástica. O que você quer dizer? Eles poderiam simplesmente ter pedido sua ajuda ou se oferecido para vender a casa legalmente com o seu consentimento. Em vez disso, eles partiram para uma onda de crimes. Por quê? Não sei a resposta. Ou sei, mas não quero admitir. Porque Gary e Vera são o tipo de pessoa que não se cansa, que quer mais do que merece, que acha que o mundo lhes deve algo. Vou descobrir, diz Quinton, vendo minha confusão. Enquanto isso, fique firme e não conte a ninguém sobre nossos planos. Passei os 2 dias seguintes esperando ansiosamente. Ligo para o hospital e descubro que meu amigo Eugene Coleman está piorando. Eu o visito. Sentamos no jardim do hospital, fumando às escondidas das enfermeiras. Ele fala sobre seus filhos, seus netos, como eles estão cuidando dele. Concordo com a cabeça e sorrio, mas a dor me consome por dentro. Meu único filho vendeu minha casa e foi embora com a esposa, deixando-me uma mensagem provocativa. No terceiro dia depois do Natal, Quinton liga. Venha, diz ele brevemente. Há novidades. Não é só ele que está em seu escritório agora, mas uma mulher baixa e de olhar aguçado, Brenda Martinez, advogada especializada em contencioso civil, que Quinton apresenta. Então, Quinton diz enquanto todos nos sentamos, aqui está o que descobrimos. Sua casa foi vendida no dia 15 de dezembro. Os compradores são G e Verna Ferris. O quê? Não acredito no que estou ouvindo. Eles compraram minha casa deles mesmos. Bem, G, agindo sob sua suposta procuração, vendeu a casa para si mesmo em Verna por um valor bem abaixo do valor de mercado, $120.000 em vez de cerca de 200. Mas por quê? Eis o porquê. Quinton me mostra uma cópia impressa de um extrato bancário. No dia seguinte à venda, eles fizeram um empréstimo de $100.000 como garantia da casa e imediatamente transferiram o dinheiro para a Bermuda Dreams Travel Company. 50 mil na conta da hipoteca. 50 mil. Olho para os números e sinto náuseas. Minha casa, que construí com minhas próprias mãos e onde morei por 40 anos, foi vendida por nada para que meu filho e sua esposa pudessem ir para um resort de luxo e pagar parte da hipoteca. Isso é um crime, eu digo, mal contendo o tremor na minha voz. Exatamente. Brenda Martinez concorda. Fraude, falsificação, talvez até mesmo fraude de grande porte. E o mais importante, usar uma procuração inválida. O que eu devo fazer? Pergunto, olhando para os dois. Temos um plano, diz Quinton. Primeiro, entraremos com uma ação civil para invalidar a transação. Ao mesmo tempo, registramos um boletim de ocorrência por fraude.
Conheço um policial que pode ajudar, digo, lembrando-me de Ezra sim. Certa vez, dei-lhe um teto quando ele estava passando por um divórcio difícil. Ótimo, Quinton concorda. Conexões com a polícia nunca são demais, mas o importante é o timing. Quando Jay e Vera voltam das férias? Eu me pergunto. Alice Pringle disse que Vera tinha uma manicure marcada para 28 de dezembro. Então, 27 de dezembro. Amanhã. Perfeito. Quinton sorri e há algo predatório em seu sorriso. Prepararemos toda a papelada hoje. Amanhã de manhã, daremos entrada no processo e no boletim de ocorrência. E hoje à noite, quando eles voltarem, eles terão uma surpresa. Brenda Martinez está me explicando os aspectos legais. Fraude em procuração é um crime grave. Jay e Verna enfrentam não apenas responsabilidade civil, mas também acusações criminais. Até mesmo a pena de prisão é uma possibilidade. Você quer que seu filho vá para a cadeia? Ela me perguntou sem rodeios. Fico em silêncio, sem saber o que dizer. Será que eu quero isso? Uma parte de mim, a parte que criou o pequeno G, o ensinou a andar de bicicleta, o ajudou com o dever de casa, grita não. Mas a outra parte, a parte que fez com que sua casa fosse vendida, eu a deixei com minha esposa por mensagem no Christmas Vespers. Sim, deixe-o receber o que merece. Quero justiça, digo finalmente. E quero minha casa de volta. Faremos o nosso melhor, Brenda concorda. Mas esteja preparado, pois o processo pode demorar um pouco. Quanto tempo? Meses, talvez um ano. Um ano. Um ano vivendo no limbo. Um ano de audiências judiciais, depoimentos, nervosismo. Na minha idade, depois de uma cirurgia cardíaca, isso é um desafio sério. A outra opção, diz Quinton como se estivesse lendo minha mente. Um acordo extrajudicial. Se Gary e Vera admitirem sua culpa, devolverem a casa e compensarem os danos, poderemos evitar ir a julgamento. Eles fariam isso? Perguntei, cético. Quando eles percebem que estão enfrentando pena de prisão, é possível. Discutimos os detalhes e gradualmente o plano toma forma. Amanhã de manhã entraremos com o processo e o boletim de ocorrência. Ezra sim, se concordar em ajudar, me acompanhará até a casa de Vera hoje à noite quando eles retornarem das férias. Apresentaremos a eles evidências do crime e ofereceremos uma escolha. Coopere e evite a prisão ou resista e receba a pena máxima. Só não faça nada amador. Mer Quinton avisa. Sem ameaças, sem violência, apenas a lei. Entendo. Concordo, embora eu esteja fervendo por dentro de vontade de ver a cara do Gar quando ele perceber que seu plano falhou. Depois da reunião, dirijo-me até a esquadra. Ezra sim está de serviço e peço um encontro presencial. Ele parece mais velho do que eu me lembrava. Rugas mais profundas, cabelos mais grisalhos, mas seus olhos ainda são os mesmos. Inteligente, atencioso. Menos o Sr. Ferris, ele diz enquanto nos sentamos em seu escritório. O que posso fazer por você? Conto a ele toda a história, a doença, a traição de Gar, a fraude na procuração. Mostro a ele os documentos que Quinton e Brenda prepararam. Explico nosso plano. Você quer que eu esteja oficialmente presente quando você conhecer seu filho? Pergunta Ezra. Sim, quero que seja legal e por isso não faço nada estúpido. Ezra me encara por um longo momento, me estudando. Então ele assente. Lembro-me de como você me ajudou quando eu não tinha para onde ir. Eu estava no limite. Sem casa. Sem esposa, com pensão alimentícia no pescoço. Você me deu um teto e não me cobrou um centavo. Não me esqueci disso. Obrigado, Ezra. De nada, Sr. Ferris. Fraude é uma infração grave, e fraude de parentesco é duplamente grave. Estamos resolvendo os detalhes. Ezra prestará depoimento amanhã de manhã e iniciará uma investigação formal. À noite, ele me acompanhará até a casa de Gary e Vera quando eles retornarem das férias. Só um pedido, diz Ezra. Que outro oficial esteja conosco, um rapaz chamado Brett Innes. Ele está aprendendo comigo e poderia usar a experiência. Claro, concordo. Quanto mais testemunhas, melhor. De volta a casa, sinto-me estranhamente calmo. Pela primeira vez em dias, não me sinto uma vítima. Eu tenho um plano.
Eu tenho apoio. Eu tenho provas. Amanhã, G e Vera perceberão que não se pode trair o próprio pai impunemente. Sento-me à minha mesa, pego o meu caderno e começo a escrever tudo o que eu quero dizer para G. Todas as acusações, todas as perguntas, todas as palavras de raiva acumuladas dentro de mim. Então releio o que escrevi e rasgo em pequenos pedaços. Não vou gritar nem acusar. Vou ficar calmo e frio como gelo. Deixe a lei falar por mim. À noite, dou uma olhada na página da Vera no Facebook. Novas fotos das Bermudas. Areia branca, mar azul turquesa, coquetéis com guarda-sóis. G e Vera em um restaurante, sorridentes, bronzeados. Nos comentários, a amiga de Vera pergunta: quando você volta? Vera responde: amanhã à noite. O voo é às 19h30. Tiro uma captura de tela e envio para Ezra e Quinton. O plano entra em sua fase final. G e Vera receberão seu presente de Natal amanhã à noite. Antes de ir para a cama, dou uma longa olhada na foto de Edith no meu criado mudo. O que você diria se soubesse o que nosso filho fez? Perguntei baixinho. Você o perdoaria? A imagem é silenciosa, mas eu sei a resposta. Edith sempre foi mais gentil do que eu, mais gentil. Ela teria encontrado uma desculpa, me dado uma segunda chance. Mas nem ela conseguiu perdoar tal traição. Amanhã, Edith, sussurro, apagando a luz. Amanhã, a justiça será feita. A noite de 27 de dezembro estava fria e clara. As estrelas pairavam sobre Blackfoot como pequenos flocos de gelo, e o ar estava tão gelado que queimava meus pulmões a cada respiração. Sentei-me no carro de patrulha de Ezra Sim na esquina da Avenida Linen com a Rua Maple, de onde tinha uma boa vista da casa de Gary Verna. Ao meu lado estava um Ezra silencioso, e no banco de trás estava um jovem policial chamado Brett Innes, batendo os dedos nervosamente no joelho. Tem certeza de que quer esperar aqui, Sr. Ferris? Perguntou Ezra, olhando para o relógio. O voo dele só sai às 19h30. Mesmo que não haja atraso, eles só chegarão às 21h. Vou esperar, respondi com firmeza. Quero ver a cara deles. Ezra assentiu e não fez mais perguntas. Ele entendeu. Yang e Innes provavelmente não, mas não importava. O tempo passou lentamente. Quase não nos falamos. De vez em quando, Ezra atendia o rádio, e eu olhava pela janela para a casa do meu filho, uma casa grande e bonita com 2 colunas na entrada e um gramado bem cuidado, embora coberto de neve. A casa na qual Gary Verna gastaram muito dinheiro, o que os levou a tomar a atitude desesperada de vender minha casa enquanto eu estava no hospital. Você e seu filho sempre tiveram um relacionamento complicado? Ezra perguntou de repente, quebrando o silêncio. Eu me perguntava se nosso relacionamento sempre foi complicado. Não, nem sempre. Quando Gary era pequeno, era simples. Ele me amava. Eu o amava. Eu o ensinei a andar de bicicleta, jogar beisebol e consertar brinquedos quebrados. Ele olhou para mim com admiração, orgulhoso de que seu pai conseguia subir em postes altos e consertar coisas que os outros nem sabiam como consertar. Não, respondi finalmente. Já fomos próximos. Depois ele cresceu, foi estudar, casou-se com a Vera e se tornou diferente. As pessoas mudam, disse Ezra filosoficamente, especialmente sob a influência de outras pessoas. Assenti, pensando em Vera. Ela sempre pareceu fria e calculista demais para o meu filho. Sempre quis mais dinheiro, mais status, mais coisas. Talvez ela tenha sido quem levou o G a se trair. Ou isso sempre esteve nele, só esperando para acontecer? Carro, disse Brett de repente do banco de trás. Um táxi. Fiquei tenso, olhando para o carro amarelo que se aproximava lentamente pela rua coberta de neve. Parou em frente à casa de Gary Verna. Eles saíram do carro, bronzeados, vestindo jaquetas leves, claramente não feitas para o frio dos Blackfoot. Gar pagou o motorista. Vera tirou as malas do porta-malas. Eles não notaram nosso carro estacionado na sombra das árvores. Está na hora? Perguntei, olhando para Ezra. Vamos esperar até eles entrarem. Ele disse, deixe-os acender as luzes, desfazer as malas e depois vamos embora. Observamos Gary Verna entrando na casa. Poucos minutos depois, as luzes se acenderam nas janelas.
Imaginei-os animados por estarem em casa agora, discutindo as férias, planejando como gastariam o resto do dinheiro da venda da minha casa. Meu dinheiro? Agora, disse Ezra depois de 10 minutos, e saímos do carro. O ar frio queimava meus pulmões. Caminhamos lentamente em direção à casa. Ezra na frente, eu atrás dele, Brett logo atrás. Fomos até a varanda. Ezra tocou a campainha. G abriu a porta. Seu sorriso desapareceu instantaneamente quando ele me viu parado ao lado dos dois policiais. Pai. Sua voz estava surpresa. O que está acontecendo, Gar Ferris? Ezra perguntou em tom oficial. Sou o oficial, sim. Este é o oficial Innes. Precisamos conversar com você sobre a venda da casa do seu pai. O rosto do Gar ficou pálido, apesar do bronzeado das bermudas. Você não entende. Do que você está falando? Podemos entrar? Ezra continuou no mesmo tom formal. Esta vai ser uma longa conversa. G hesitou, mas depois deu um passo para trás, deixando-nos entrar na casa. Estava quentinho lá dentro e cheirava a café fresco. Aparentemente, a primeira coisa que fizeram ao voltar foi colocar a cafeteira no fogo. O que está acontecendo, Gar? Vera saiu da cozinha segurando uma xícara. Quando ela nos viu, ficou paralisada. Oficiais Mer, o que está acontecendo, Senhora Ferris? Ezra assentiu. Estamos investigando uma possível fraude na venda da casa do Sr. Mer Ferris. Precisamos fazer algumas perguntas a você e seu marido. Fraude? Vera desviou o olhar dos policiais para mim e depois para G. Que fraude? Vamos sentar, sugeriu Ezra, apontando para o sofá na sala de estar. Entramos em uma sala espaçosa com janelas grandes e móveis elegantes. Tudo ali gritava dinheiro, coisa que Gar e Vera realmente não tinham. Móveis caros de couro, uma TV de plasma de parede inteira, quadros emoldurados com motivos religiosos. Sentei-me numa cadeira. Ezra e Brett permaneceram de pé. G e Vera estavam inseguros e desabaram no sofá. Em 15 de dezembro deste ano, Ezra começou a abrir seu caderno. A casa do Sr. Mer Ferris na 57 Oak Street foi vendida. De acordo com a escritura, a venda foi feita por G. Ferris, agindo sob uma procuração em nome de Mer Ferris. Os compradores foram G e Vera Ferris. Isso está correto? G engoliu em seco, com a pupila do olho tremendo. Sim, mas, era legítimo. Tenho uma procuração. Aqui está uma cópia dessa procuração. Tirei um pedaço de papel dobrado do bolso do meu casaco e entreguei a Ezra. Ele desdobrou e leu em voz alta. Procuração emitida por Mer Ferris para G. Ferris para representá-lo em instalações médicas e tratar de questões financeiras relacionadas ao seu tratamento. Válido por 3 anos a partir da data de emissão. A data de emissão é 10 de novembro de 2020. Então Vera ajeitou o cabelo nervosamente. Isso mesmo. G estava autorizado a agir em nome do pai. Senhora Ferris, Ezra olhou para ela por cima dos óculos. Esta procuração tem 2 limitações. Primeiro, autoriza apenas questões financeiras relacionadas a tratamentos médicos. A venda de imóveis não está incluída. Segundo, o contrato expirou em 10 de novembro deste ano, um mês antes da venda da casa. Observei seus rostos mudarem. Gar ficou ainda mais pálido, com gotas de suor aparecendo em sua testa. Vera apertou os lábios formando uma linha fina, seus olhos alternando entre mim e os policiais. Isso é algum tipo de engano, murmurou G. Eu tinha certeza de que a procuração me dava esse direito. Não minta, interrompi-o, sentindo uma onda de raiva crescendo dentro de mim. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Vendeu minha casa enquanto eu estava no hospital e usou o dinheiro para ir às Bermudas e pagar parte da hipoteca. Você estava nos seguindo, exclamou Vera, com a voz alta de indignação. Não, Senhora Ferris, interrompeu Ezra. Isso faz parte da nossa investigação. Recebemos extratos bancários confirmando que, em 16 de dezembro, você fez um empréstimo de $100.000 como garantia de uma casa comprada recentemente. No mesmo dia, 50 mil foram transferidos para a Bermuda Dreams Travel Company e os outros 50 mil para a sua hipoteca. Você não tinha o direito. Vera se levantou de um pulo, com o rosto contorcido de raiva.
Isso é uma invasão de privacidade. Tínhamos todo o direito sob a investigação, Sra. Ferris. Ezra respondeu calmamente. Temos um mandado. Ele tirou um documento dobrado do bolso e o colocou na mesa de centro. Vera não tocou, continuando parada com os punhos cerrados. Ah, G, olhei para meu filho que estava sentado com a cabeça baixa. Por quê? Por que você fez isso? Ele olhou para cima e em seus olhos eu vi uma mistura de medo, vergonha e raiva. Por que você acha? Ele me respondeu de repente. Porque precisávamos do dinheiro. Porque estávamos endividados até o pescoço. Porque essa maldita casa, ele apontou para a sala de estar, está consumindo toda a nossa renda. E isso justifica o roubo? Perguntei baixinho. Não é roubo. G levantou a voz. Você ia me deixar a casa quando morresse de qualquer jeito. Acabei de pegar algo que era quase meu. Suas palavras me atingiram como um tapa na cara. O que é quase meu? Então ele já achava que eu estava quase morto. Já estava dividindo meus bens. Menos o Sr. Ferris. Ezra virou-se para G. Usar uma procuração inválida para vender imóveis é fraude. E dada a quantidade de dinheiro envolvida, é uma grande fraude. O que estamos vendo? Perguntou Vera, afundando-se no sofá. Sua voz soava menos confiante. Dependendo da decisão do tribunal, Ezra respondia, desde uma multa alta até prisão de até 5 anos, além de uma ação civil por invalidação e danos. 5 anos depois, Vera empalideceu. Por quê? Por aceitar o que teríamos recebido de qualquer maneira. Por fraude, Sra. Ferris, disse Ezra com firmeza. Por usar uma procuração inválida em apropriação indébita. Olhei para eles, meu filho e sua esposa, bronzeados de férias caras, vestidos com roupas elegantes, sentados na sala de estar de uma casa que não podiam pagar. E eu não sentia raiva, mas sim um cansaço profundo e sem limites. Então, tirei um envelope do bolso e o coloquei na mesa, ao lado do mandado. É uma cópia da ação civil que entrei esta manhã. É para invalidar o negócio e me devolver o título da casa. Gar pegou o envelope com as mãos trêmulas. Parecia que ia chorar. Pai, sua voz tremeu. Podemos conversar sobre isso em particular? Não, G, balancei a cabeça. É tarde demais para falar. Você fez sua escolha quando vendeu minha casa e me enviou uma mensagem no Natal. Que mensagem? Perguntou Vera, olhando para o marido. Sua casa foi vendida? Fui embora com minha esposa. Tchau, citei. Uma ótima mensagem de Natal, não acha? Vera encarou Gar boquiaberta. Você escreveu isso para o seu pai no Natal? Gar não respondeu, continuando a olhar para o chão. Senhor e Sra. Ferris. Ezra falou novamente. Vocês precisam se apresentar na delegacia amanhã de manhã, às 10 horas, para um depoimento formal. Aqui está a intimação. Ele colocou outro documento na mesa. Eu recomendo que você contrate um bom advogado. Não temos dinheiro para um advogado, murmurou G. Gastamos tudo. Bermudas e a hipoteca. Eu lembro. Terminei para ele. Bem, talvez eu devesse ter pensado nisso antes. Levantei-me, sentindo o coração doer, não de doença, mas de dor. A dor da traição. Estamos indo, eu disse, virando-me para Ezra e Brett. Eu disse tudo o que queria dizer. Pai, Gar se levantou e estendeu a mão. Por favor, vamos conversar. Podemos resolver isso. Como? Perguntei, parando na porta. Como você vai resolver o fato de ter vendido a casa onde morei por 40 anos? A casa que construí com minhas próprias mãos. A casa onde você nasceu e sua mãe morreu. G ficou sem saber o que responder. Vera sentou-se no sofá, olhando fixamente para o nada. O envelope com o processo em seu colo. Amanhã às 10, Ezra me lembrou, me seguindo porta afora. Não se atrase. Saímos na noite gelada. As estrelas ainda brilhavam friamente sobre Blackfoot. Inspirei profundamente, sentindo o ar gelado limpar meus pulmões do cheiro de traição. O senhor está bem, Sr. Ferris? Perguntou Ezra enquanto nos aproximávamos do carro. Não, respondi honestamente. Mas vou ficar, a viatura estava quente.
Ezra ligou o motor, mas não se mexeu. E agora? Perguntou. Agora é o tribunal, dei de ombros. E veremos o que eles decidem fazer. Talvez eles tentem negociar. Você está pronto para negociar? Eu me perguntei. Estaria eu pronto para perdoar G. Verne e desistir da acusação em troca da minha casa de volta? Não sei, respondi finalmente. Ainda não sei. Ezra assentiu e se afastou. Nós dirigimos pelas ruas vazias de Blackford, passando pelas casas decoradas para o Natal, pelos montes de neve brilhando à luz dos postes de luz. Pensei no que acabará de ver. O medo nos olhos do meu filho, as mãos trêmulas enquanto ele segurava o envelope com o processo. Uma parte de mim queria triunfar, gritar, pronto. Eu tive o que merecia. Mas a outra parte, lá no fundo, estava chorando. Sabe, Sr. Ferris, disse Ezra de repente, mantendo os olhos na estrada. Sou policial há anos. Já vi todo tipo de coisa e sei de uma coisa. A vingança nunca traz a satisfação que esperamos. Não é vingança, retruquei. É justiça. Talvez, ele assentiu. Mas onde fica o limite? Não respondi. Onde está a linha entre justiça e vingança? Eu queria minha casa de volta. Isso é justo. Mas eu queria que meu filho fosse para a prisão? Que a vida dele fosse arruinada. O que Edith diria? Ezra parou o carro em frente à minha casa, uma casa que legalmente não era mais minha. Saí e agradeci a ele e a Brett pela ajuda. Eles foram embora, e eu fiquei parado na calçada, olhando pelas janelas escuras. Por dentro, parecia frio e vazio, assim como minha alma. Abrindo a porta, acendi a luz do corredor. Tudo parecia igual ao de sempre, mas parecia diferente. Era como se a casa soubesse que tinha sido traída, vendida sem seu consentimento, como as pessoas eram vendidas antigamente. Fui até a sala de estar e sentei-me na minha cadeira de balanço. Sobre a lareira havia uma foto de Edith sorrindo com um pequeno G nos braços. Olhei para aquilo e me perguntei o que aconteceria em seguida. Será que algum dia conseguiríamos voltar a um relacionamento normal? Ou a traição era profunda demais, a ferida dolorosa demais? Meu celular vibrou no meu bolso. Uma mensagem do G. Pai, por favor, vamos conversar. Vamos resolver isso. Eu prometo. Não atendi. Coloquei o telefone na mesa e continuei balançando na cadeira, ouvindo o vento uivando pela chaminé. Correntes de ar de inverno, como Edith sempre dizia. Só que agora parecem mais frias, mais penetrantes, como a traição do sol em quem eu antes confiava mais do que em qualquer outra pessoa no mundo. O sol de junho inunda a cozinha da minha nova casa. 6 meses se passaram desde a noite em que estive na porta da casa de G. Verna com documentos da polícia e do tribunal. 6 meses de audiências judiciais, nervosismo, negociações, e finalmente, uma decisão que mudou minha vida. Estou sentado à minha mesa tomando café e olhando pela janela para o jardim bem cuidado que comecei a organizar. Já plantei alguns arbustos de lilazes. Edith sempre amou lilazes. Estou aprendendo uma nova maneira de apreciar as coisas simples. O canto dos pássaros, o aroma do café fresco, o silêncio de um lar onde ninguém me trairá. Minha nova casa é menor do que antes, com apenas 2 quartos em vez de 4. Mas não preciso de mais do que isso. É um andar com uma varanda ampla com vista para as montanhas. Sem escadas, que na minha idade e com o meu coração estão se tornando cada vez mais difíceis de subir. Localizado nos arredores de Blackford, em um bairro tranquilo onde os vizinhos cumprimentam, mas não são curiosos. O julgamento durou 3 meses. Apesar das claras evidências de fraude, o caso era mais complicado do que Quinton e Brenda previam. G contratou um advogado que construiu uma defesa de que o filho agiu no melhor interesse do pai, acreditando que a procuração ainda era válida, mas ele apenas não percebeu a data de validade. Mentiroso. G sempre teve um olho para detalhes, especialmente quando se tratava de dinheiro. Ele sabia o que estava fazendo, sabia que estava me traindo ao vender a casa em que morei por quase 40 anos. No final, o promotor ofereceu um acordo. Gar se declara culpado de fraude imprudente em vez de fraude intencional. E em vez de pena de prisão, ele pega 3 anos de liberdade condicional, uma multa de $10.000 e obrigações de serviço comunitário.
Em troca, ele e Vera abrem mão de todos os direitos sobre minha casa e me devolvem a propriedade total. Eu não queria concordar. Queria que Gar respondesse com todas as penas da lei pelo que havia feito. Mas Quinton me convenceu de que essa era a melhor opção. Eu recuperaria a casa rapidamente, e um processo longo só me desgastaria e prejudicaria minha saúde. Você quer justiça ou vingança? Ele perguntou então, olhando-me diretamente nos olhos. Não respondi. Não sabia a resposta. Talvez as duas coisas. Lembro-me do dia em que o juiz aprovou o acordo. Gar estava pálido, com olheiras. Vera estava sentada na última fileira, quieta, diferente de sempre, animada, segura de si. Quando terminou, Gar tentou se aproximar de mim, mas eu simplesmente me virei e saí do tribunal. Eu não queria ouvir suas desculpas, suas justificativas. Não havia palavras que pudessem preencher a lacuna entre nós. Tentaram entrar em contato comigo várias vezes depois disso. No começo, o Gar ligava todos os dias, deixava mensagens pedindo para nos encontrarmos. Não respondi. Então a ameaça começou. Ele gritou na minha caixa postal que iria apelar, que iria provar sua inocência e que me faria arrepender. Eu simplesmente apaguei as mensagens sem ouvir até o final. Um mês depois, o tom mudou. Agora, Gar implorava por perdão, dizendo que reconhecia seu erro, que sentia muito, que queria consertar as coisas, que me amava, que eu era o único pai que ele já conhecera. Palavras, palavras, palavras. Vazias como suas promessas, como sua consciência. Vera também tentou entrar em contato. Ela veio à minha antiga casa, aquela para onde eu havia retornado depois do julgamento, parou na varanda e pediu para conversar. Eu não atendi à porta. Então ela começou a enviar cartas, longas, emotivas, cheias de remorso e pedidos de ajuda. Acontece que as consequências do que eles fizeram foram mais severas do que eu esperava. O banco se recusou a reestruturar a hipoteca após descobrir os antecedentes criminais de Gar. Eles não conseguiram pagar o empréstimo e perderam a casa. Vera foi demitida do hotel. Os donos não queriam que a esposa de um criminoso condenado trabalhasse como recepcionista. Gar manteve seu emprego, mas a promoção desapareceu. Não senti alegria com a desgraça deles, apenas cansaço e uma espécie de vazio interior. Eles fizeram suas escolhas e agora viviam com as consequências, assim como eu. 3 meses após o julgamento, tomei uma decisão que surpreendeu até Quinton: vender a casa. A mesma casa pela qual lutei tanto. Aquela que construí com minhas próprias mãos, aquela em que vivi a maior parte da minha vida. Tem certeza? Perguntou Quinton quando o informei da minha decisão. Depois de tudo que você passou para tê-lo de volta. Tenho certeza. Assenti. Muitas lembranças, boas e ruins, principalmente as últimas. Cada canto, cada cômodo me lembrava da traição. Eu me peguei olhando para o meu telefone, esperando uma ligação ou uma mensagem de texto de G. Eu me encolhia ao som de um carro parando em casa. Será que a Vera estava aqui de novo? Não era uma vida, mas uma existência de tensão constante. A casa foi vendida rapidamente. Casas antigas no centro de Blackfoot são muito caras. Consegui um bom preço, até mais do que eu esperava, o suficiente para comprar uma casa nova, uma caminhonete nova para substituir meu carro destruído e me divertir em um dia chuvoso. A mudança foi dolorosa e libertadora. Levei apenas o essencial comigo. Minha velha cama, uma cadeira de balanço que eu mesma fiz, alguns livros favoritos, fotos de Edith. O resto eu vendi ou doei. Os móveis que escolhemos com a Edith. Os pratos dos quais ela tanto se orgulhava. As ferramentas com as quais trabalhei a vida toda. Desfazer-me de algumas coisas foi como dizer adeus a partes da minha vida. Mas a cada item que eu deixava de lado, eu me sentia mais leve. Comprei minha nova casa no final de abril, quando começa a esquentar em Blackfoot. Estava vazio e cheirava a tinta fresca. Os antigos donos o haviam reformado antes de vendê-lo. Sem história, sem fantasmas do passado, uma lousa limpa. Passei as primeiras semanas organizando a casa do meu jeito. Pendurei prateleiras, repintei o quarto de azul claro, sua cor favorita, instalei alimentadores de pássaros no quintal, plantei lilazes e jasmins. A vida melhorava aos poucos. Os vizinhos se mostraram amigáveis, mais discretos.
À esquerda, um jovem casal com uma criança pequena. À direita, uma viúva idosa, a senhora Shen, que às vezes trazia biscoitos caseiros e não fazia muitas perguntas. Eu disse a eles apenas que tinha vendido a velha casa no centro da cidade e decidido começar uma nova vida. Não há detalhes sobre o julgamento, sobre a traição do meu filho. É a minha dor e não quero compartilhá-la com estranhos. Hoje fazendo exatamente um mês que estou morando na minha nova casa. Um mês sem ligações de G, sem visitas de Verna. Eles finalmente perceberam que eu não quero vê-los. Ou talvez eles simplesmente tenham se cansado de tentar. De qualquer forma, estou respirando um pouco mais aliviado. Termino meu café e me arrumo para ir à garagem. Quero terminar a prateleira de ferramentas que comecei ontem. Minhas mãos não são mais o que costumavam ser, mas ainda é bom trabalhar com madeira. Uma batida na porta interrompe meus planos. Abro e vejo o carteiro, um rapaz jovem com sardas vermelhas que eu nunca tinha visto antes. Menos o Sr. Ferris, ele pergunta, verificando o envelope em sua mão. Carta registrada. Assine aqui, por favor. Assino a prancheta dele, pego o envelope e fecho a porta. Não há endereço de retorno, mas reconheço a letra no envelope. G. Ele tenta me alcançar novamente. Sem abrir o envelope, entro na sala. A lareira não está funcionando. É junho, está muito quente, mas a grelha e a chaminé estão lá. Jogo a carta nas brasas frias, acendo um fósforo e coloco o fogo no canto do envelope. O papel queima rapidamente, as chamas amarelas devoram as palavras que não quero ler, as desculpas que não quero ouvir. Depois de um minuto, apenas cinzas restaram da carta. Sinto-me estranhamente aliviado, como se tivesse sido aliviado de um peso que eu nem sabia que existia. Talvez essa seja a verdadeira liberdade. Não a obrigação de perdoar, não a necessidade de manter laços que só machucam, mas o direito de escolher quem fará parte da sua vida. Saio para a varanda e sento-me na cadeira de balanço que trouxe da velha casa. A única coisa da qual não consegui me separar. As montanhas no horizonte estão envoltas em uma névoa leve. E o ar cheira a grama cortada e lilazes em flor. Uma criança ri no quintal vizinho. Um cachorro late em algum lugar. Os sons habituais de um dia comum de verão. Penso em como minha vida mudou nesses 6 meses. Sobre a traição. Sobre a dor. Sobre as decisões que tive que tomar. Sobre como às vezes você tem que abrir mão até dos laços mais fortes se eles só trazem sofrimento. G sempre será meu filho. Nada mudará isso. Mas ele não faz mais parte da minha vida. É uma escolha minha e não me sinto culpada por isso. Penso em Eugene Coleman, com quem fiz amizade no hospital. Ele morreu em fevereiro, cercado pelos filhos e netos, que fizeram um cronograma de visitas. Eu estava no funeral, o único membro não familiar ouviu seus filhos falarem sobre ele, sua gentileza, seu amor por eles. Pensei, é isso que significa ser um pai de verdade. É isso que significa criar filhos que estarão ao seu lado até o fim. Não entendi, mas talvez não seja tão importante. Talvez existam outras maneiras de viver uma vida decente. Outras maneiras de encontrar paz e tranquilidade. No dia seguinte à queima da carta, vou ao canil e compro um cachorrinho. Um pastor alemão, esperto e com olhos inteligentes. Eu o chamo de Bunny. Ele corre pelo quintal abanando o rabo, mastiga meus sapatos velhos e dorme aos meus pés quando trabalho na varanda. Uma simples aceitação incondicional que tenho sentido muita falta. Começo a frequentar o centro local para idosos, não porque me sinta velho, mas porque tem uma boa biblioteca e pessoas interessantes. Conheço Gertrude Wilkins, uma ex-professora de 70 anos que dirige um círculo de leitura. Discutimos livros, às vezes almoçamos juntos. Nada sério, apenas uma conversa agradável. Gradualmente, a vida se enche de novos conhecimentos, novos interesses. Comecei a aprender a esculpir figuras em madeira. Sempre quis tentar, mas nunca tive tempo. Acontece que sou muito boa nisso. Faço brinquedos para as crianças dos meus vizinhos e lembrancinhas para os meus amigos do centro. Às vezes, é claro, fico entediado, especialmente à noite, quando sento na minha cadeira de balanço e olho para a foto de Eda. Conto a ela sobre meu dia, sobre a nova casa, sobre Bunny, sobre Gertrude, sobre como sinto falta dela,
sobre como às vezes, muito raramente, sinto falta de G, não do homem que ele se tornou, mas do garotinho que me olhava com adoração quando eu o ensinei a martelar pregos. Em momentos como esse, eu me pergunto: fiz a coisa certa ao cortar todos os laços com meu filho? Talvez eu devesse ter lhe dado outra chance, ouvido suas explicações, seus pedidos de desculpas. Mas então me lembro do rosto dele no tribunal, não de remorso, mas calculista. Lembro-me de como ele vendeu minha casa enquanto eu estava no hospital. De como ele me enviou aquela mensagem de Natal. E percebo que fiz a escolha certa. Algumas coisas não podem ser perdoadas. Algumas pontes são queimadas para sempre. No início de junho, recebo uma carta de Brenda Martinez. Ela me conta que Gary e Verna deixaram Blackfoot e se mudaram para Idaho Falls, onde já encontrou um novo emprego. Dobro a carta e guardo-a na gaveta da minha mesa. Essa informação não muda nada. Eles poderiam se mudar para o outro lado do país ou ficar na casa ao lado. De qualquer forma, não quero vê-los. A vida continua. Os dias ficam mais longos e quentes. Trabalho no jardim, passo tempo com o Bunny, leio livros na varanda. Às vezes vamos às montanhas com Gertrude só para sentar à beira do lago e admirar a vista. Nada romântico, apenas a amizade de duas pessoas solitárias. Em um desses dias, sentado na margem do lago Jackson, olhei para meu reflexo na água. Cabelos grisalhos, rosto enrugado, olhos que já viram muita coisa. Mas naqueles olhos não há mais a dor, a raiva de 6 meses atrás. Há calma, aceitação e até algo parecido com felicidade. Penso em como a vida é uma coisa estranha. Você nunca sabe aonde ela vai te levar. 6 meses atrás, eu era um velho destruído, traído pelo meu próprio filho, perdendo a casa que construí com minhas próprias mãos. Hoje sou um homem começando uma nova vida aos 67 anos. Um homem que tem sua própria casa, seu próprio cachorro, seus próprios amigos. Um homem que encontrou forças para deixar o passado para trás e seguir em frente. Naquela mesma noite, estou sentado na varanda da minha nova casa, tomando chá gelado. Bunny cochila aos meus pés, enquanto os grilos cantam na grama. Ao pôr do sol, o céu fica colorido em tons de rosa e dourado. As montanhas no horizonte parecem roxas. Penso em como a vida não termina com a traição. Que é possível recomeçar, mesmo quando parece que tudo está perdido. Que às vezes a conexão mais forte é aquela que escolhemos quebrar, libertando-nos da dor, da decepção, do peso do passado. Amanhã vou acordar cedo, tomar café na varanda enquanto o sol nasce. Depois levarei o Bunny para uma longa caminhada no parque. Talvez dê uma passada no centro para idosos para ler o novo livro que Gertrude recomendou. À noite, trabalharei em uma estatueta de cavalo de madeira para o neto da senhora Shen. Um dia comum, calmo, comedido, cheio de pequenos prazeres. O dia de um homem que finalmente está livre. Livre de traição, de amargura, de ter que se apegar a laços que só machucam. E nessa liberdade, nessa paz, encontro o que tenho procurado por toda a minha vida. Não apenas uma casa, não apenas um teto sobre minha cabeça, mas um verdadeiro lar. Um lugar onde eu possa ser eu mesma. Onde ninguém me trairá, onde eu possa finalmente respirar fundo. Novos horizontes, uma nova vida e, talvez um pouco tarde, mas ainda assim, uma felicidade real.